Segundo Crônicas, capítulo 26. Todos acharam? Esse aí vai ser o nosso texto base. Eu vou ler aqui alguns textos do capítulo, a começar do verso 1, o primeiro, e aí nós vamos indo até o verso 5, e depois nós vamos adiantar um pouquinho para resumir um pouco, mas vamos começar lá no verso 1. Segundo Crônicas 26, verso 1. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fez rei em lugar do seu pai Amazias. E ele edificou a Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. 16 anos de idade tinha Uzias quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolias, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que o seu pai Amazias fez. Ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus, e enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Agora vamos adiantar um pouquinho a leitura, e vamos ao verso 16. Porém, havendo-se fortalecido, o seu coração ficou exaltado para a sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. E Azarias, o sacerdote, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, que eram homens valentes, e eles resistiram a Uzias, o rei, e disseram-lhe: não compete a ti, Uzias, queimar incenso para o Senhor, mas aos sacerdotes, os filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque tu transgrediste, tão pouco isto será para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias ficou irado, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. E enquanto estava irado com os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na sua testa, diante dos sacerdotes, na casa do Senhor, do lado do altar do incenso. E Azarias, o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes olharam para ele, e eis que ele ficou leproso na sua testa, e o empurraram para fora dali. Sim, ele mesmo se apressou em sair, porque o Senhor lhe havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Sendo um leproso, habitou em uma casa separada, porque ele foi cortado da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, esteve sobre a casa do rei, julgando o povo da terra. Ora, o restante dos atos de Uzias, os primeiros e os últimos, escreveu o profeta Isaías, o filho de Amós. Assim Uzias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram com seus pais no campo de sepultamento, que pertencia aos reis, porque disseram: ele é um leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos chegar diante do trono de Deus. Senhor, nós mais uma vez chegamos perante o teu trono de graça, e agradecido, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado pelo sangue do teu Filho, derramado, Senhor, na cruz para o perdão de nossos pecados. Obrigado, Senhor, por nos comprar como redimidos, Senhor. Nós chegamos com essa ousadia diante do Senhor, confiados nesse teu sangue, Senhor. Nós também rogamos nessa hora que o teu Santo Espírito, Senhor, possa nos dirigir, que o Senhor possa falar a cada coração, Senhor, nesta noite, que a cada um, Senhor, possa falar de maneira bem particular, de maneira bem pessoal, de modo que também cada um, Senhor, pudesse responder para esse teu falar, Senhor. Nós rogamos que haja um quebrantamento, Senhor, nos nossos corações, para que possamos sair aqui deste local, Senhor, nesta noite, transformados, mais perto do Senhor, tocados, Senhor, por tua palavra, pelo teu poder. É no teu nome, no nome de Cristo, que nós oramos, agradecidos, Senhor. Amém. Irmãos, eu gostaria de pregar sobre quando o crescimento se torna uma ameaça.
nós pregamos, né, do púlpito aqui, sobre a importância do crescimento espiritual. E de fato é muito importante você buscar crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O quanto mais, melhor. Todos nós devemos buscar crescer no Senhor. O problema é quando nós pensamos diferente, que chegamos a uma altura e aí tá bom. E aí, infelizmente, isso não vai te ajudar em nada, isso vai fazê-lo regredir, voltar para trás. Mas também o crescimento, ele até certo ponto, ele vai se tornar uma ameaça, e você vai entender por que ele se torna uma ameaça. Agora, isso não deve inibir seu crescimento. Não é por isso que você vai pensar, então eu não vou crescer. Cresça. É aquilo que eu preguei no domingo passado, né, sobre a pessoa não querer enxergar, não querer receber as revelações da palavra de Deus, querer se tornar, ou pelo menos continuar ignorante, pensando, assim eu vou me desculpar da responsabilidade. Deus então não vai me cobrar. Não funciona assim. Não funciona assim. Bom, nós vimos que o rei Uzias, ele começou muito bem. Uzias, ele é o rei mais longevo, né? Ele reinou já no período do reino dividido. Mas, mesmo contando o período do reino ainda unificado, ele é o rei mais longevo, contando os dois reinos, tanto o período unificado, depois o período dividido, contando o reino do sul, o reino do norte, ninguém reinou mais que ele, Uzias. Ele reinou por 52 anos, é bastante tempo. E ele foi um bom rei, assim diz o Senhor. Nós lemos no verso 4, como o Senhor resumiu, né? O reinado dele, como o Senhor resumiu a vida desse homem, lá no verso 4 do capítulo 26, vai dizer para nós, e ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que o seu pai Amazias fez. Isso é bom. Deus está dizendo isso do homem, não foi ele mesmo que disse de si, mas foi Deus. Uzias, ele teve duas grandes influências na vida dele. A primeira, nós podemos já identificar aqui no verso 4, quando o texto vai revelar para nós, segundo tudo o que o seu pai Amazias fez. Então, uma primeira influência na vida dele, que com certeza ajudou ele a dar os seus primeiros passos, né, no caminho do Senhor, foi quem? Foi o pai dele. Isso é importante, por quê? Porque você, pai, é o principal responsável para influenciar o seu filho. E os primeiros passos do seu filho, com certeza, vai ter muita influência sua. Muita influência sua. Quem foi o pai desse homem? Olha lá, volta um capítulo, é o capítulo 25. Olha no verso 2. Vamos ler o verso 1 primeiro, para nós pegarmos melhor o contexto, e aí você vai saber quem foi o pai dele. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Joadã, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Isso é bom. Porém, nós vamos encontrar uma ressalva aqui. Olha aí o que vai dizer. Mas não com um coração perfeito. Ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Isso é bom. Mas não com um coração perfeito. Isso não é bom. Isso não é bom. E aí você vai entender o porquê dessa ressalva. O que faltou para ele? Por que o Senhor está dizendo que o coração dele não era perfeito? Sabe o que acaba acontecendo? O homem, é interessante que as histórias são um tanto parecidas. A história do pai e do filho é um tanto parecida, porque ambos começaram bem. Ambos começaram o seu reinado, buscando o Senhor, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas eis que o pai dele, Amazias, ele vai fazer uma loucura. O que ele vai fazer? Ele vai acabar que, sendo ajudado por Deus, ele tinha uma batalha contra os seus inimigos, e nessa batalha,
contra esses inimigos, ele teve um conselho de que ele não devia se ajuntar com o exército de Israel, o exército do reino do norte, porque o Senhor não era com eles. Aí ele atentou ao conselho, e ele fez isso. É interessante porque ele já tinha contratado, ele já tinha dado dinheiro para o rei, de Israel, do reino do norte, para que ele o ajudasse na batalha. Nós vamos ver isso lá no verso 25, 7. Porém, um homem de Deus veio até ele, dizendo: ó rei, não permitas que o exército de Israel vá contigo, porque o Senhor não está com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. Porém, se tu quiseres ir, que vá, sende forte para a batalha, Deus te fará tombar diante do inimigo. Por que ele está falando isso? Porque, olha, ele tinha duas opções. Ou ele podia optar pela ajuda de Deus, e Deus iria lhe dar a vitória, o livramento, ou ele poderia rejeitar a ajuda de Deus e ficar com a ajuda dos homens. Mas se ficasse com a ajuda dos homens, ele ia subir e ia tombar, como o Senhor disse aqui, ou seja, ele seria derrotado. Ele fez o quê? Ele escolheu de modo sábio, ele fez, se é assim, então eu não vou aceitar a ajuda deles, eu prefiro ficar com a ajuda do Senhor. 9. E Amazias disse ao homem de Deus: mas o que faremos dos 100 talentos, os quais dei ao exército de Israel? E o homem de Deus respondeu: o Senhor é capaz de te dar muito mais do que isso. Então ele estava pensando: mas nós já demos esse valor, para que ele nos ajudasse. E aí no 10 vai falar: então Amazias separou o exército que veio até ele de Efraim. Ele fez a separação, Deus deu a vitória. E aí, onde está a loucura dele? Onde ele erra? Verso 14, ora, sucedeu depois que Amazias chegou do massacre dos edomitas, que ele trouxe dos deuses dos filhos de Seir, e os ergueu para serem os seus deuses, e se curvou diante deles, e queimou incenso a eles. Agora você entende porque Deus falou que ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas não com um coração perfeito? Você entendeu agora por quê? Você entendeu o que Deus viu no coração dele? Tinha idolatria. Aquele homem fez loucura porque Deus vai chamá-lo a atenção dizendo no verso 15: porquanto a ira do Senhor foi acendida contra Amazias, e ele enviou-lhe um profeta, o qual lhe disse: por que tens buscado os deuses do povo, os quais não puderam livrar o seu próprio povo da tua mão? A idolatria, ela faz a pessoa fazer cada coisa, não é verdade? O homem havia subido contra os seus inimigos, ele batalhou contra eles, ele os venceu, aí ele faz o quê? Toma os deuses dos seus inimigos, os deuses que não ajudaram os seus inimigos. Jeremias, ele vai dizer algo também, que a pessoa, na sua idolatria, a loucura que ela faz, ela vai até um bosque, ela corta uma árvore, com a metade daquela lenha, ela vai lá, faz um fogo, cozinha lá seu alimento, com a outra metade ela faz um Deus, e adora aquele Deus. Onde está a lógica disso? A idolatria é absurda, não faz sentido nenhum, mas olha, ela também cega, ela cega a pessoa, e a gente vai ver mais para frente, outra coisa também que cega a pessoa. Mas olha, esse foi quem? Esse foi o pai dele. Mas aí, é interessante como a história de ambos, elas vão coincidir. Ambos começam bem. E o Uzias, ele teve aí um bom pai, ao menos por algum tempo. O seu pai, ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e isso influenciou ele, ajudou ele na sua ascensão. Então nós vamos ver 3 partes aí, no caso, a ascensão dele, depois vamos ver a queda e por último o impacto. Então na ascensão dele, olha no verso 5, 2 Crônicas 26, 5. E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Irmãos, uma grande lição que nós podemos aprender é que ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Nem fisicamente, porque enquanto criança,
para que você pudesse crescer, você dependeu muito dos seus pais. Tem um bebezinho lá em casa e ele está crescendo, ele está engordando, mas ele depende muito dos seus pais, agora mais da mãe. Depende muito, muito. Espiritualmente, mesma coisa. Não podemos pensar o contrário. Ninguém cresce sozinho. E Deus, Ele vai direcionar pessoas para lhe ajudar. No quê? No seu crescimento espiritual, na sua ascensão. Ele vai lhe ajudar com pessoas que Ele vai colocar ao seu lado, pessoas que vão te abençoar, homens, mulheres fiéis que vão ser bênção na sua vida. Outra coisa que é muito importante, além da influência, é o coração da pessoa. É muito importante. O coração da pessoa é outro fator determinante. Mas aí, duas coisas importantes para a ascensão: o coração e o mentor. O mentor é o que? A influência. Então, além da influência do pai, nós podemos ver no verso 5, verso lido, que a outra influência dele, quem foi? O que foi? Ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus. Então, na semana passada eu preguei sobre a importância da visão, a visão espiritual. E foi esse tipo de visão que abençoou o homem. Um homem de Deus, que tinha entendimento nas visões, foi uma grande influência para ele. Ajudou ele no propósito que ele tinha no seu coração de fazer o quê? Ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus. Irmãos, a promessa nós temos Hebreus 11:6 que vai dizer assim: porém, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredita que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então a questão não é apenas buscar, mas é buscar como? De forma diligente. De forma diligente. Tem um outro texto que esse aqui é para você memorizar, grifar, para você não tirar aí do seu coração. Olha Jeremias capítulo 29, Jeremias 29, verso 13. Jeremias 29, 13, e vós buscar-me-eis, é o Senhor falando, e me encontrareis, quando vós procurardes por mim, com todo o vosso coração. Sabe quando você vai encontrar o Senhor? Quando você o buscar, mas não de qualquer maneira. Quando você o buscar de todo o vosso coração. E no verso 14 o Senhor dirá: e eu serei encontrado por vós, diz quem? O Senhor. Promessa dele. Promessa dele. Se você quer saber se é verdade ou não, sabe o que você pode fazer? Provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. Salmo 34, 8. Irmãos, há bênçãos para aquele que busca a Deus. E sabe por quê? Porque Ele é galardoador. Sabe o que isso significa? Que Ele concede recompensas. Recompensas. E não somente na vida futura. Também nessa. Também nessa. Isso significa o quê? Significa que Ele vai te cercar de bênçãos e vai fazê-lo prosperar, e, de modo que você terá toda a riqueza. Não nesse sentido. Porque João escreve na sua terceira carta, ele vai falar para Gaio, e ele vai desejar a Gaio que ele pudesse ir bem em todas as coisas, prosperar em boa saúde, e que a tua alma prospere, ele vai falar. Então há outro tipo de prosperidade, além desse que é tão buscado pelas pessoas, que é material somente.
Isso significa que se você buscar a Deus de todo o seu coração, Ele vai te cuidar. Isso significa que se você buscar a Deus de todo o seu coração, Ele vai abençoar o seu crescimento. Eu não estou falando de crescimento físico ou material. Eu estou falando de crescimento num sentido mais amplo da palavra, ou prosperidade num sentido mais amplo da palavra. Eu estou dizendo que, o Senhor vai abençoar aquilo que você faz. Assim como Ele abençoou o homem Uzias. Volta lá para nós vermos, lá em 2 Crônicas 26. Segundo Crônicas 26. Então lá no verso 5, vai dizer para nós que ele buscou o Senhor nos dias de Zacarias, que tinha entendimento das visões de Deus, e olha só, enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E aí o que foi acontecendo? 6, e ele saiu e guerreou contra os filisteus, e aí olha o 7, e Deus o ajudou contra os filisteus. Ele guerreou, Deus abençoou e o ajudou. O que mais ele fez? Verso 8. 8 não, vamos pular para o 9. Além disso, Uzias edificou torres em Jerusalém, no portão do canto, e no portão do vale, e na esquina do muro, e os fortificou. Ele também edificou torres no deserto. Então vai falando das coisas que ele fez, de como Deus foi o abençoando. Mas junto a isso, sabe o que também foi acontecendo? Em meio a essa bênção de Deus, o que nós podemos observar? Olha só aqui, no verso 8. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome se espalhou. Isso é importante, preste atenção nisso. E o seu nome se espalhou. Olha o verso 15. E ele fez em Jerusalém máquinas de guerras inventadas por homens peritos. Então, ele vai fazer com que o seu exército cresça, vamos dizer isso no verso 11. Além disso, Uzias tinha um exército de homens de luta que saíam à guerra em tropas de acordo com a contagem feita pela mão de Jeziel, o escriba, e de Maacéias, o soberano, debaixo das mãos de Ananias, um dos capitães do rei. O número total dos chefes dos pais, homens fortes e valentes, foram de 2.600. Então vai falar do exército dele, de como ele aumentou esse exército, fortificou o exército e preparou o exército. Mas olha o finalzinho do verso 15. E o seu nome se espalhou muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Interessante. Quem o ajudou? Verso 8, nós já lemos. Vai falar lá para nós, 8 não, 7, e Deus o ajudou. Quem o ajudou maravilhosamente? Deus. Tudo o que ele fez, que prosperou, tudo o que ele fez, que foi abençoado, as edificações, o seu exército, as vitórias, tudo aquilo veio de quem? Veio da mão de quem? Deus. Junto a isso, o nome dele cresceu, se fez grande, ele foi afamado. Mas olha, esse é o problema do crescimento. É aí que mora o perigo. O problema não é o crescimento. O problema não são as bênçãos de Deus. O problema não é edificar, não é plantar, não é lutar. Nada disso é problema. Isso, na verdade, são obrigações nossas. Devemos plantar, construir, edificar, é dever nosso. E dependendo da bênção de Deus. O problema não é nada disso. Mas a ameaça do crescimento, o perigo mora em outro lugar. Nós entendemos tudo isso como o quê? Testemunho. Essa fama dele, esse nome que correu muito longe, é algo que hoje nós podemos entender como um testemunho. É alguém que você conhece
e que você sabe do testemunho da pessoa e sabe como ela tem sido abençoada por Deus, como Deus tem usado a pessoa. Mas aí qual é o risco? Olha Daniel capítulo 6. Daniel 6. Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre estes três presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhe contas, e o rei não tivesse nenhum dano. Então este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. É interessante como nós podemos, fazer um certo paralelo entre Uzias e Daniel, e ver como Deus abençoou a ambos. Ambos se ascenderam, ambos foram colocados em posições exaltadas, ambos foram afamados, só que tem uma diferença entre os dois. Um permaneceu fiel, o outro não. E o grande desafio no crescimento é esse. O grande desafio é você continuar fiel. E olha, infelizmente isso é poucos. Poucos são como Daniel. Poucos são aqueles que conseguem, muitos sabem se lidar com a luta, principalmente para o brasileiro que está acostumado a ela todos os dias. Porém, poucos são aqueles que sabem se lidar com a fama, com a honra, com o poder. Por isso dizem que o poder, ele costuma subir a cabeça. Diante desse cenário, a maioria não se mantém fiel. Deus tem lhe abençoado e eu tenho certeza disso. Você tem tido uma certa ascensão, e eu nem falo fisicamente. Pode ser que seja também parte da sua realidade, que Ele tem lhe abençoado também nesse sentido. Mas, seja nesse sentido também, ou seja apenas no sentido espiritual, você é muito abençoado em Cristo. Tem experimentado muitas bênçãos, e de certa forma, o Senhor tem lhe colocado, lembra de onde Ele te tirou? Como o salmista, ele vai dizer lá, no Salmo, o Senhor, Ele nos tirou, de um charco de lodo, Ele nos firmou, firmou os nossos pés sobre a rocha. E em Cristo você é muito abençoado. Mas aí agora, o problema é nós sabermos se lidar com essas bênçãos. E o problema é que estas não sejam a causa da nossa queda. O seu grande desafio é se manter o quê? Humilde. Não se orgulhar. O seu grande desafio é manter a sua posição. Aquela que Deus quer que você se mantenha fiel a ela. E sabe por que eu estou falando isso? Porque Uzias, ele caiu. E ele caiu por orgulho, e ele caiu porque se desviou, ele caiu porque não manteve a sua posição. Agora vamos ver a sua queda. Essa foi a ascensão dele. Agora a queda. Olha no verso 16. 2 Crônicas 26. Porém, havendo-se fortalecido, o seu coração ficou exaltado para a sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus e adentrou no templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. Então, o mesmo coração que ora pode alavancar para a ascensão, ora pode levá-lo à queda e à destruição. É o mesmo coração. O mesmo coração que no começo estava determinado em buscar a Deus, depois que foi fortalecido, agora está cheio de orgulho. É o mesmo coração. É o mesmo. E olha,
Quem está sujeito a isso? Homens bons. Você lembra como Deus chamou o homem? Você lembra que lá no verso 4 nós lemos que ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor? Homens bons. Homens bons caem. A Bíblia diz, porque o justo 7 vezes ele vai cair. Ele cai. Homens bons caem. Homens bons que antes tiveram um coração determinado e disposto para buscar a Deus com toda diligência, daqui a pouco, podem estar com um coração cheio de orgulho, tendo se fortalecido, tendo Deus o abençoado, tendo Deus lhe dado todas estas bênçãos. Por isso que Provérbios 4, 23 vai falar, guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Dele depende ou a ascensão ou a queda. O homem com o coração disposto a buscar a Deus, ascende. O homem com o coração orgulhoso, cai. O coração determina. O orgulho precede a destruição. O espírito altivo precede a queda. Provérbios 16, 18. Olhando para o caso do lado de fora, a gente pode pensar assim, mas como é que pode uma pessoa que antes era humilde, uma pessoa que antes tinha um coração voltado para Deus e buscava a Deus, como é que pode agora ela chegar a esse ponto? De orgulho, de arrogância, de prepotência, como pode? Sabe quem está sujeito a isso? Esse meu coração. E o seu não é diferente? Não é diferente. E sabe o que é o pior? O pior é que esse coração, dominado pelo orgulho, ele esqueceu quem foi que o levantou. Quem levantou Faraó? Você lembra? Em Romanos, Romanos 9, 17, porque a Escritura diz a Faraó, para este mesmo propósito eu te levantei. É Deus quem levantou o Faraó, para mostrar meu poder em ti, para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Quem levantou Nabucodonosor? A palavra de Deus dirá, Daniel 2, 27, tu, ó rei, és um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder e força e glória. Quem concedeu? Deus. Herodes, quando julgava o Senhor Jesus, ele falou, você não responde palavra? Você não sabe que eu tenho poder? Olha a resposta de Jesus para ele, João 19. João 19. Olha o 10, vamos ver o 10. João 19, 10. Disse-lhe então Pilatos, tu não falas comigo? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu, tu não poderias ter poder contra mim, se de cima não te fora dado. Por isso aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Irmãos, Deus é quem levanta. E olha, o caso serve para o ímpio e serve para o justo. Ele levantou Faraó, era justo? Não. Levantou Nabucodonosor, era justo? Não. Quem havia colocado esse homem, Pilatos, no poder? Deus. Romanos capítulo 13 vai dizer que você deve, juntamente, eu e todo mundo, nós devemos nos sujeitar a toda a autoridade, porque não há autoridade que não tenha sido concedida por quem? Por Deus. Quem levanta? Deus. Mas olha, sabe o que o coração orgulhoso esquece? Que Deus o levantou. Isso ele não lembra. Não lembra, não lembra. Não lembra que ele somente está naquela posição porque Deus lhe levantou. Agora, no engano dele, ele vai ser como Nabucodonosor. Ele vai olhar para todos os seus feitos e vai pensar, olha o que eu tenho feito. Olha toda essa Babilônia e a riqueza e a beleza e a glória, olha o que eu fiz. E vai se gabando. Esse é o coração orgulhoso, que bate aqui dentro e aí dentro do seu peito também. Do seu peito também.
Olha, o coração orgulhoso, ele dá sinais. Vamos voltar lá para 2 Crônicas 26. Olha lá no verso 16. Porém, havendo-se fortalecido, seu coração ficou exaltado para a destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus. Pecado vem do hebraico chatá. O significado literal é errar o alvo. Então, o pecado, ele é o quê? Qualquer ação, pensamento ou omissão. E ele está ligado com você errar um alvo. Sendo alvo o quê? A vontade de Deus. Então, você fez algo fora da vontade de Deus. Você pensou algo fora da vontade de Deus. Você deixou de fazer algo que era a vontade de Deus. Isso é pecado. Seja intencional ou não. Agora, a transgressão é diferente. A transgressão é uma violação consciente e deliberada. Ou seja, a pessoa que está transgredindo contra Deus, ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe que ela está indo contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, contra um limite estabelecido por Deus. Ela sabe. E olha, sabe o que nós vemos aqui? Verso 16, porque ele transgrediu contra o Senhor. Ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo. Esse rei, quando ele entra no templo para oferecer incenso, queimar incenso, ele sabia o que ele estava fazendo. E a palavra de Deus vai dizer para nós, e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. Agora você poderia pensar, mas o que tem? Parece pouca coisa. O homem queria fazer algo aqui, ele era rei. Ok, ele era rei. O homem havia sido abençoado por Deus, havia feito, a quantidade de coisas que ele fez. E Deus o abençoou, e Deus estava com ele. Agora ele queria fazer algo, mas olha, que não competia a ele. 18. O que acontece? Olha o 17. E Azarias o sacerdote entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, que eram homens valentes. E eles resistiram a Uzias, o rei, e disseram-lhe: não compete a ti, Uzias, queimar incenso para o Senhor, mas aos sacerdotes, os filhos de Arão. Sabe onde consta isso? Na lei. A lei diz que quem deveria oferecer esse ofício cabia a os filhos de Arão. Os filhos de Arão. Você vai encontrar em Êxodo 30, versos 7 e 8, Números capítulo 3, verso 10. E olha, sabe quem sabia disso? Uzias. Ele era rei de Israel. Sabe o que todo rei devia ter? Uma cópia da lei. Sabe o que todo rei devia fazer? Ler todos os dias uma cópia da lei. Sabe qual era o dever de todo rei? Conhecer a lei. E olha, eu creio que ele sabia. E eu creio que quando ele foi repreendido dessa maneira, a reação dele não foi de surpresa. Eu não compete a mim? Eu não posso fazer isso? Essa não foi a reação dele. A reação dele foi de ira. Mas essa ira é resultado do quê? Do seu orgulho. Ele, na sua arrogância, na sua prepotência, ele está pensando: eu sou o rei. Eu sou o rei. E aí, sabe, ele cai aqui no mesmo erro de Caim. O Senhor disse a Caim: se tu fazes bem, não serás aceito. Para Deus dizer assim a Caim, Caim tinha que saber o que era o bem. Como é que Deus ia cobrar ele de algo que ele não tivesse conhecimento? Mas Deus deixa bem claro para ele: se tu fazes o bem, não serás aceito, e se não fazes o bem, o pecado jaz à porta. O pecado dele, então,
era o que nós podemos chamar de transgressão. Um pecado consciente. De certa forma, ele sabia qual era o sacrifício que agradava a Deus, e sabendo, não ofereceu. O rei Uzias sabia que não competia a ele, né, oferecer o incenso, e mesmo assim ele insistiu em fazer. Ou seja, Deus, ele estabeleceu limites, e esse limite, se está ali, se foi estabelecido por Deus, ele tem sua importância. Ah, mas eu não entendo, eu não sei o que tem isso. Você entendendo ou não, é Deus. É um limite estabelecido por Ele. O mais sensato da minha parte e da sua é simplesmente fazer o quê? Amém, essa é Deus. Vamos obedecer, ponto final. Mas o coração orgulhoso não, ele pensa diferente. Ele pensa, mas deve ser que Deus vai me aceitar, porque é eu que estou oferecendo, Senhor. Ele vai me aceitar. Caim insistiu na oferta dele, por que será? Senhor, sou eu estou oferecendo o meu melhor. O coração orgulhoso, ele cega. Ele cega. E a pessoa vai teimar no seu orgulho até o fim. Até o fim. E aí o resultado do seu orgulho, onde levou o seu orgulho? 19, então Uzias ficou irado e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, e enquanto estava irado com os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na sua testa. Diante dos sacerdotes, na casa do Senhor, do lado do altar do incenso. Sabe, o outro erro dele, além dele fazer aquilo que não competia a ele, além dele pecar conscientemente, deliberadamente, contra um limite estabelecido por Deus, sabendo que não devia, aí ele foi repreendido. Deus tentou, Deus colocou pessoas para refreá-lo, esses homens sacerdotes, que foram para impedir ele, e ele foi teimando. Provérbios 10, 17, aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Provérbios 13, 18, pobreza e vergonha virão aquele que rejeita a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. A melhor coisa que você poderia fazer, quando repreendido, é ouvir a repreensão. A melhor coisa que você poderia fazer, ouça a repreensão. Mas se procede ou não, escuta primeiro. Tenha a humildade de escutar. Irmãos, crescer não é o problema. O problema é esquecer quem te fez crescer. O problema não é você conquistar vitórias. O problema é você esquecer quem lhes deu estas vitórias. Quem esteve contigo, quem lhe ajudou, quem abençoou. Esse é o problema. E aí, uma vez que você esquece isso, esse coração aqui, ele pensa que, eu estou aqui, meu mérito, meu esforço, meu trabalho. E não é assim. Por último, vamos ver o impacto. Olha lá no 27, 2. 27, 2. Também, mas antes vamos ver lá no verso 22, 23. Assim Uzias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram com seus pais no campo do sepultamento que pertencia aos reis, porque disseram, ele é um leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. E Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que o seu pai Uzias. Todavia ele não entrou no templo do Senhor, e o povo ainda agia de modo corrupto. Toda queda, ela gera um impacto. E esse impacto afeta quem? Os que estão perto, os que estão próximos. O primeiro impacto na queda de Uzias foi um impacto negativo. Ou seja, o rei mais longevo, contando aí o período de reino unificado, dividido, o rei que reinou por 52 anos, e na maioria desse tempo ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, o rei que começou buscando o Senhor, o rei que começou com um coração reto,
que foi ajudado pelo Senhor, como ele termina? Leproso. Ele morre leproso, nós lemos no verso 23. Ele termina separado. No verso 21 é dito para nós que ele fica leproso, sendo um leproso, habitou em uma casa separada. Um rei que antes tinha uma posição exaltada, um rei que tinha um nome afamado, agora estava leproso, separado e envergonhado. 21 ainda vai dizer para nós, porque ele foi cortado da casa do Senhor. Triste, muito triste como termina, como esse rei termina a vida dele. Mas olha, quando eu falo de impacto, né, e de um impacto negativo, tem também, né, um impacto positivo. E como isso ajudou o filho dele a não seguir o mesmo caminho do pai. O filho dele, o Jotão, né, nós encontramos no capítulo 27, e aí no verso 2 vai dizer para nós que ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que o seu pai Uzias, segundo tudo que fez o seu pai Uzias. Todavia, esse todavia dá um sentido de uma oposição. E aí, lembrando de que agora o Senhor, porque tem duas maneiras de entendermos aqui a passagem. Você pode pensar assim, todavia, ele não entrou no templo do Senhor. Você pode pensar assim, tá vendo? Ele ficou com medo de entrar no templo, porque no templo o pai dele havia transgredido contra o Senhor, ali ele contraiu a lepra, ali ele foi expulso do templo, e você pode pensar dessa maneira. Mas aqui, note que o todavia está ligado, ele segue aquilo que o Senhor tinha dito do seu pai. Segundo tudo que o seu pai Uzias, segundo tudo que fez o seu pai Uzias. O que o pai dele fez? Ele começou bem, ele fez bastante coisa, enquanto ele buscou o Senhor, Deus o prosperou, aí até que ele usurpou, né, a função lá, ele era rei, não competia a ele a função do sacerdote, ele usurpou a função, quis usurpar a função, aí esse foi o problema dele. Então, o texto está dizendo para nós o quê? Todavia, ele não entrou no templo do Senhor. Não quer dizer que ele não entrou por medo, não quer dizer que ele não tenha entrado no templo, porque não tinha nenhum problema do rei entrar no templo, ou fazer parte ali. O problema era fazer aquilo que não competia a ele. O problema era o rei querer ser mais do que rei. O problema é o rei querer ser sacerdote. Esse era o problema. Então, quando a palavra diz para nós, todavia, ele não entrou no templo do Senhor, ele diz respeito, ele não entrou e não usurpou, ele não fez o que o pai dele fez, ou seja, ele aprendeu a lição. Ele fez o certo, ele acertou essa vez. E no verso 6 nós vamos encontrar uma confirmação de que, olha, ele fez o certo. Assim Jotão se tornou poderoso. O pai dele havia também se tornado poderoso. O pai dele teve um nome que foi afamado, que correu por toda a terra. Ele se tornou poderoso, porque ele preparou os seus caminhos diante do Senhor, seu Deus. Ele fez certo, ele acertou. Ele aprendeu com o erro do pai, ou seja, a queda do pai trouxe um impacto positivo para o filho. Mas olha, nem tudo foi perfeito, nem tudo são flores aqui. Por quê? Compare aqui com 2 Reis 15. Verso 32. No 2º ano de Peca, o filho de Remalias, rei de Israel, Jotão é o filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, a filha de Zadok. Ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. Ele fez tudo
o que o seu pai Uzias tinha feito. Preste atenção no 35. Todavia, os lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Todavia, é uma restrição. Você lembra o pai do Uzias, Amazias, quando o Senhor vai dizer que ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, aí o Senhor vai fazer uma restrição, uma ressalva, mas não com o coração perfeito. Aqui, nós encontramos uma ressalva também. Ele fez segundo tudo o que o seu pai Uzias tinha feito. Todavia, qual é a ressalva? Os lugares altos não foram removidos. Agora, o lugar alto, ele tem um vínculo com a idolatria, com a prática de idolatria, porque o lugar de adoração era o templo. E o lugar alto era o lugar onde as pessoas iam para fazer uma adoração fora do templo. Mas por que ela não ia no templo? Porque ela ia adorar lá outro Deus no lugar alto. Mas o caso aqui, olha, não tem nenhum indício aqui de que ele estava ligado a essa prática. Mas sabe qual foi o erro dele? Volta lá para 2 Crônicas 27. No verso 2, no finalzinho vai falar assim: e o povo ainda agia de modo corrupto. Você pode pensar assim, mas o que tem a ver isso? Porque, está dizendo que o povo agia de modo corrupto, mas, ele era o rei. Não está dizendo que o rei agia de modo corrupto, mas o povo. Mas, ele na condição de rei não tinha influência sobre o povo? Tinha. E onde está o erro dele? O pai dele, ele foi além. Ele ficou aquém. O pai dele foi além no sentido de que o orgulho subiu para a cabeça e ele usurpou, uma função que não competia a ele. No orgulho ele fez isso. Agora o filho ficou aquém. Em qual sentido? Sabe o que é interessante? Não está dizendo que ele caiu na prática da idolatria, mas está dizendo que ele não removeu os lugares altos. Sabe quem vai cair nessa prática? O filho dele. Olha no verso 20, no capítulo 28. Acás, vamos ler o 8, o 8 do 27. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 16 anos em Jerusalém. Isso está falando do Jotão, filho de Uzias. Aí o 9, e Jotão dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Acás. Já é aí o filho de Jotão, neto de Uzias, bisneto do Amazias. E aí olha agora o pecado que ele cai, 28:1. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém, mas ele não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque andou nos caminhos dos reis de Israel e fez também imagens derretidas para os balins. Além disso, ele queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos no fogo, segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ele também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nos outeiros e debaixo de toda a árvore verde. Que coisa! Nós vemos aqui um que vai além, outro que fica aquém, aí você pensa, o que eu faço? Irmão, anda reto. Anda reto. Você não precisa ir além e nem precisa ficar aquém. Busca andar em retidão. Deus tem te abençoado. Ele tem feito você crescer às vezes, fisicamente, se não, com certeza espiritualmente. Ele tem te abençoado. Continua fiel. Continua fiel. Você, sendo fiel, é um alvo. Daniel, nós vimos lá no capítulo 6, nós lemos até o verso 3, mas no verso 4, é o verso quando vai falar dele ter se tornado um alvo. E ele começaram a ser perseguido, e fizeram de tudo para jogar ele numa cova de leões, e conseguiram. Mas Deus o cuidou. Deus o cuidou. O que eu faço? Olha, nessa vida nós vamos nos lidar com ascensão, com queda e impacto. Qual é a nossa luta? Irmãos, faz
de tudo, faz o possível para andar reto. Mas olha, se cair, o que eu faço? O justo cairá 7 vezes, e se levantará. O meu coração, ele se orgulhou. O que eu faço? Há como se arrepender. Graças a Deus, o mesmo Deus que te levantou, no seu amor e graça, Ele vai corrigi-lo. Nessa correção você vai cair, mas o mesmo Deus que te levantou uma vez, Ele é poderoso para te levantá-lo uma segunda. Você não precisa morrer leproso, você não precisa morrer orgulhoso, você não precisa morrer nessa condição de uma vez que, olha, Deus te abençoou, fez tudo, né? E você simplesmente esqueceu que foi Ele. Esse seu orgulho te fez cair, faz o que agora? Em humildade, reconhece, Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Ele te levanta. O mesmo Deus poderoso para te levantar, te levantou uma vez, pode te levantar 2, 3, 4, e quantas forem necessárias. O justo cairá 7 vezes e se levantará, mas ele se levanta pelo poder de Deus. Convido os irmãos a se colocarem de pé.